Tem um grande mito cultural que eu acho que funciona quase como uma sombra na vida moderna. Uhum. É aquela velha ideia, sabe? Aquela coisa bem fatalista mesmo, de que a inteligência é uma espécie de sentença genética imutável. Aquela visão de que você nasce de um jeito e pronto. Exatamente, aquela crença muito limitante de que o nosso cérebro recebe uma capacidade fixa ali no momento do nascimento e que não importa a idade, as cartas já foram dadas. Uhum. E não tem muito o que fazer para mudar esse cenário. E até parece reconfortante pensar assim às vezes, né? Sim, tira o peso, né? Tira totalmente o peso, porque se tudo dependesse puramente dessa loteria genética, ninguém precisaria assumir aquela responsabilidade pesada de tentar melhorar o próprio intelecto. Desculpa perfeita. A desculpa perfeita. Mas a verdade é que as fontes que a gente reuniu para nossa análise de hoje, elas destroem essa ilusão por completo. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa com algumas coisas. É um material bem contundente. Muito contundente. O nosso mergulho profundo de hoje tem uma missão muito empolgante, porque a gente vai dissecar um material fascinante sobre hábitos específicos que servem justamente para treinar a mente e elevar o desempenho cognitivo. E é bom a gente já alinhar expectativas aqui. Total. A missão aqui não é vender uma pílula mágica para aumentar o QI da noite para o dia. Ninguém está prometendo isso. Com certeza não. O objetivo prático, de verdade, é entender como a flexibilidade mental e a nossa capacidade de raciocínio são ferramentas que podem e, na verdade, devem ser afiadas continuamente ao longo de toda a vida. A gente vai extrair o conhecimento usado por grandes mentes da história para descobrir o que, de fato, a nossa audiência pode aplicar na rotina real de hoje. O fascinante aqui é que, quando olhamos para a neurociência moderna e a psicologia cognitiva presentes nas nossas fontes, o quadro que se forma é extremamente dinâmico. Uhum. A genética e o ambiente inicial de desenvolvimento têm o seu papel estrutural, claro, ninguém ignora isso. Sim, existe uma base, né? Exato, tem uma base. E medições tradicionais, como o próprio e famoso teste de QI, tendem mesmo a apresentar uma certa estabilidade durante a vida adulta. Mas a grande virada de chave, no entanto, é que o desempenho cognitivo prático, aquela velocidade com que a pessoa se adapta a problemas novos, a eficiência mental no dia a dia, isso é algo altissimamente maleável. É quase como um músculo, né? Perfeito. O cérebro humano é uma estrutura incrivelmente responsiva aos hábitos diários. É a neuroplasticidade agindo na prática, esculpindo novas vias neurais com base exatamente naquilo que exigimos da nossa mente. Eu fico muito intrigado com isso. E o que mais chama atenção nas fontes é justamente a quebra dessa visão romantizada daquele gênio que já nasceu pronto, sabe? O mito do dom inato. Isso. O material traz uns dados históricos que são muito surpreendentes. Por exemplo, Albert Einstein, durante a infância, chegou a ser considerado, abre aspas, lento pelos próprios professores. Dá para acreditar. Pois é. E Charles Darwin, cujas ideias simplesmente redefiniram a nossa compreensão da vida, era visto como um aluno perfeitamente mediano. Ele detestava aquela obrigação de decorar informações. Ele odiava a escola tradicional. Odiava. Tem também o Thomas Edison, que chegou ao extremo de ser expulso da escola. O rótulo que deram para ele foi de incapaz de aprender. Então a provocação que o texto nos faz é muito direta. A genialidade deles não foi um raio que caiu do céu no momento do nascimento, mas sim o resultado do que essas pessoas faziam de diferente com o próprio tempo. E essa constatação muda totalmente a perspectiva. O diferencial dessas figuras históricas não era apenas um dom inato e misterioso, mas sim a construção, muitas vezes de forma totalmente intuitiva, de rotinas rigorosas e de hábitos que moldaram o funcionamento dos cérebros deles década após década. É um trabalho de formiguinha ali, né? Trata-se de um processo de lapidação contínua. As pequenas ações diárias funcionavam como um treino constante, que otimizava essa máquina cognitiva para lidar com problemas complexos. Ok, vamos desvendar isso então, porque as nossas anotações organizam essa lapidação em uma estrutura de 6 grandes hábitos. E o primeiro deles, olha, já entra em rota de colisão com absolutamente tudo o que a sociedade atual prega. É um choque de realidade. É um choque.
O material chama isso de pensar sem consumir. O grande paradoxo de hoje é essa ilusão de que, para ficar mais inteligente, a solução é consumir um volume infinito de vídeos, de palestras, de newsletters, de livros. O tempo todo. O tempo todo. É a ideia de engolir conteúdo sem parar, rolando a tela infinitamente. Mas as fontes argumentam que tentar forçar a inteligência apenas operando como um receptor passivo de dados, assim, simplesmente não funciona. Precisamos analisar o mecanismo biológico por trás dessa afirmação. O cérebro não atinge o seu potencial máximo se estiver constantemente focado em decodificar novos estímulos externos. Fica sobrecarregado. Totalmente. Para que o aprendizado superficial se transforme em uma compreensão profunda, a mente precisa de silêncio. Ela precisa de uma pausa real no fluxo de entrada de dados para conseguir processar, integrar e reorganizar internamente toda a informação acumulada. E quando esse bombardeio finalmente cessa, uma estrutura neural muito específica entra em ação. A ciência chama isso de rede de modo padrão. E como a gente pode visualizar essa rede de modo padrão funcionando na prática? Porque o nome soa bastante técnico, né? Soa, mas a lógica é simples. Uma boa analogia é pensar no processo de desfragmentação de um disco rígido antigo de computador. Tá, lembro bem disso. Pois é. Enquanto o usuário está salvando dezenas de arquivos novos a cada minuto, o sistema apenas joga esses dados onde tem espaço livre, vai criando uma grande bagunça. Vai entulhando tudo. Disso. Quando o computador fica ocioso, quando ninguém está mexendo, o sistema finalmente tem a chance de organizar tudo, juntar as peças relacionadas e otimizar o acesso. A rede de modo padrão faz algo muito parecido com a nossa mente. Ela é responsável pela simulação mental, pela estruturação da memória autobiográfica e é o grande motor da criatividade. Que interessante! A maioria dos grandes insights ocorre exatamente quando deixamos essa rede livre para trabalhar e conectar informações aparentemente muito distantes umas das outras. Nossa, isso lança uma luz muito interessante sobre outro exemplo histórico que está no nosso material. Tem uma passagem super curiosa sobre o Einstein formulando aquelas perguntas que pareciam delírios para a época. Sabe, tipo, o que aconteceria se eu tentasse perseguir um feixe de luz? A famosa experiência mental dele. Exato. E para processar um problema dessa magnitude física, a rotina dele envolvia caminhar sozinho por horas a fio. E o detalhe, sem levar um caderno de anotações, sem debater com os colegas do laboratório, ele ia apenas caminhando e criando esse imenso vazio de estímulos para que esse processamento interno, essa desfragmentação pudesse acontecer. E a aplicação prática desse conceito, extraída diretamente desse tipo de comportamento, é simples na teoria, mas pode ser excruciante nos dias atuais. Basicamente, sair para caminhar sem nenhum tipo de estímulo externo. Nossa! Significa deixar o celular em casa, não usar fones de ouvido, não ouvir música nem nada. Apenas o movimento do corpo e os próprios pensamentos. Olha, na teoria soa muito poético. Mas vamos ser realistas aqui com quem está nos ouvindo? No nível de hiperconexão que a gente tem hoje, a mera ideia de sair pela porta sem o celular no bolso já causa taquicardia em muita gente. Uma crise de ansiedade. Sim. Tentar caminhar meia hora apenas olhando para as árvores ou para o asfalto, isso vai gerar um tédio profundo. E a minha dúvida é, essa agonia inicial não acaba atrapalhando o processo de relaxamento que a caminhada deveria trazer? É uma ótima pergunta, mas a resposta é não. O tédio não apenas faz parte do processo, como é o portal de entrada necessário. Esse desconforto, essa agonia de querer puxar o celular do bolso desesperadamente nos primeiros 10 minutos, isso é literalmente o sintoma da abstinência de dopamina rápida. É um detox forçado. Suportar esse atrito inicial é o que permite romper a barreira da superestimulação. Quando a mente percebe que não vai receber nenhuma novidade digital brilhante, ela finalmente desiste de buscar o estímulo externo e se volta para dentro. Cai a ficha do cérebro. Exatamente. É nesse momento que as ideias soltas do dia começam a se alinhar e as soluções para problemas travados começam a emergir com muito mais clareza. O que nos leva de forma muito orgânica para um ponto crucial do material que atua quase como um pré-requisito para que a mente consiga realizar esse trabalho de bastidores.
a proteção da energia cognitiva. Porque, poxa, seu cérebro precisa desse espaço para desfragmentar as ideias, ele também tem limites físicos rigorosos, né? Com certeza, biologia básica. E isso ataca frontalmente aquele mito da produtividade tóxica, aquela cultura de que o sucesso verdadeiro exige 18 horas de trabalho ininterrupto e dezenas de noites em claro. Se conectarmos isso ao cenário geral e à necessidade de espaço mental na vida moderna, os perigos dessa exaustão ficam muito evidentes. O estresse crônico contínuo, a privação de sono constante e a exposição implacável às telas não causam apenas cansaço. Eles atuam como agentes que corroem ativamente a função executiva do nosso cérebro. É destrutivo. Muito. Eles minam a capacidade da nossa memória de trabalho e destroem o nosso controle inibitório, que é basicamente a habilidade neurológica de manter o foco em uma única tarefa e resistir à tentação de ceder a distrações. As anotações trazem o Charles Darwin novamente para ilustrar isso, e é um verdadeiro choque de realidade para a nossa geração. O homem produziu trabalhos científicos que alteraram o curso da biologia no mundo inteiro, e a rotina diária dele envolvia um trabalho de foco absoluto e profundo por não mais do que 4 a 5 horas. 5 horas no máximo. No máximo. E o resto do dia? Eram caminhadas na natureza, leitura por puro prazer, contemplação e repouso. Ele tratava o descanso não como um luxo ou uma recompensa depois da exaustão quase desmaiando, mas como uma ferramenta fundamental de manutenção da própria inteligência. E a ciência moderna valida totalmente essa rotina do Darwin. Exigir que o cérebro opere em capacidade máxima o tempo inteiro é o exato equivalente a acelerar o motor de um carro na faixa vermelha durante dias seguidos sem nunca trocar o óleo. A falha sistêmica é inevitável. O motor vai fundir. Vai fundir. As ações básicas recomendadas pelas fontes são inegociáveis. Garantir sono reparador, porque é no estágio profundo do sono que a verdadeira faxina neural acontece. Movimentar o corpo para oxigenar os tecidos cerebrais e buscar luz natural logo pela manhã para regular o ciclo circadiano. É preciso aceitar que momentos diários de zero produtividade são o que mantém a lâmina do intelecto afiada. Agora, se por um lado o cérebro exige esse descanso quase sagrado e esse esvaziamento de estímulos que a gente falou, por outro lado, o material aponta que na hora de aprender de fato, o processo deve ser implacável. E isso nos introduz ao que as fontes chamam de resistir à resposta fácil. Esse é um desafio enorme hoje. Gigante. Porque o instinto atual, diante de qualquer dúvida ou de um problema mais complexo, é sacar o smartphone e buscar a solução pronta em 3 segundos num buscador qualquer. Existe um desconforto inerente em não saber a resposta imediatamente, e a tecnologia nos ofereceu a rota de fuga perfeita. A psicologia cognitiva usa um termo muito preciso para descrever o antídoto contra essa pressa moderna. Eles chamam de dificuldades desejáveis. Dificuldades desejáveis? Gosto do termo. O cérebro humano tem a característica curiosa de consolidar o aprendizado de forma muito mais profunda e duradoura, quando ele é forçado a lidar com atrito e frustração. Quando a gente soa a camisa um pouco. Analisa para a biologia do cérebro que aquela informação é vital para a sobrevivência. Isso cria caminhos neurais que são praticamente permanentes. Tem um exemplo nas fontes focado no Benjamin Franklin, que ilustra isso de uma forma muito crua. É uma técnica de estudo que ele usava e que, sinceramente, parece uma verdadeira tortura mental. Ele lia um texto argumentativo denso, daqueles bem difíceis, aí ele guardava o original na gaveta, deixava passar alguns dias e então sentava com uma folha em branco na frente dele para tentar reescrever o artigo inteiro, puxando puramente da própria memória. Imagina o esforço. Somente ao finalizar essa tentativa super exaustiva é que ele pegava o texto original de volta para comparar e descobrir onde a lógica dele havia falhado. O método de Franklin é a essência prática pura das dificuldades desejáveis. E a transposição disso para a nossa rotina atual segue a mesma premissa lógica. Diante de um desafio profissional, por exemplo, ou acadêmico, o esforço ideal é escrever a melhor tentativa possível de resolução
antes de pedir a ajuda de um colega. Ou antes de procurar um tutorial na internet, né? Exatamente. Respostas fáceis e imediatas proporcionam uma falsa sensação de competência. A pessoa lê a resposta no buscador, entende a lógica ali na hora e acha que aprendeu. Mas aquela informação não criou raízes. Ela vai evaporar da memória em questão de poucos dias. Imagina a sensação de dar um branco ao tentar formular um raciocínio por um e-mail importante do trabalho. Se a busca pela palavra perfeita for feita imediatamente ali na internet, a tarefa é resolvida em 10 segundos, mas o seu vocabulário não se expande. Agora, se houver insistência, aquela agonia de tentar lembrar a palavra por uns 3 ou 4 minutos, quando ela finalmente surge na mente, o registro se torna quase definitivo. Esse atrito é o verdadeiro treino de força da nossa mente. E essa necessidade de forçar o cérebro a resgatar dados nos leva diretamente ao próximo pilar estrutural abordado nas fontes, que é o treinamento ativo da memória. Em uma era que é dominada por bancos de dados externos e computação em nuvem o tempo todo, a memória humana tem sido frequentemente tratada como algo obsoleto. Quase inútil. Há um discurso até perigoso rolando por aí, sugerindo que não precisamos mais memorizar absolutamente nada, já que está tudo a um clique de distância no nosso bolso. E eu achei fascinante que as nossas fontes combatem essa ideia com tanta veemência. O argumento central é que a memória não é apenas um arquivo morto, ela é o próprio alicerce que permite um desempenho intelectual rápido, fluido e criativo. Sim, é a base estrutural. Se os blocos de informação não estiverem disponíveis imediatamente dentro da nossa própria cabeça, torna-se quase impossível fazer conexões complexas no meio de uma reunião super rápida ou durante uma discussão, por exemplo. A analogia com a tecnologia da computação ajuda muito a clarificar isso. Uma memória bem consolidada e rica atua como o banco de dados interno do nosso cérebro. Isso reduz drasticamente a carga cognitiva em situações de estresse. Quando as informações fundamentais da sua área de atuação já estão automatizadas e acessíveis, o cérebro tem muito mais espaço livre. É o equivalente à memória RAM de um computador. Ah, entendi. Fica mais leve. Isso. Ele usa esse espaço livre para se dedicar exclusivamente à resolução criativa do problema imediato que está na frente dele, sem gastar energia processual tentando lembrar de conceitos básicos que já deviam estar dominados. As anotações trazem uma história sobre o Nikola Tesla que parece até roteiro de ficção científica. Os relatos apontam que ele possuía uma capacidade de visualização tão extrema que ele conseguia inventar e construir máquinas complexas inteiramente dentro da própria mente. É assustador. Ele supostamente ligava os motores imaginários, observava o desgaste virtual das peças ao longo de semanas na cabeça dele e manipulava variáveis físicas nessa imaginação muito antes de sequer pegar em qualquer ferramenta para construir um protótipo físico real. É, claro que a capacidade neurológica do Tesla estava em um espectro excepcional, mas os fundamentos científicos que embasam esse tipo de retenção e de manipulação de informações, eles estão ao alcance de qualquer indivíduo normal. As fontes destacam duas técnicas imbatíveis aqui. A já citada recuperação ativa, que é o esforço deliberado de tentar lembrar algo sem olhar anotações, e a repetição espaçada. Que é muito usada para aprender idioma, né? Muito. A repetição espaçada funciona forçando o cérebro a recuperar um conhecimento em intervalos de tempo estrategicamente calculados, geralmente no momento exato em que a curva de esquecimento está prestes a apagar aquele dado para sempre. E como a gente transfere isso para a nossa rotina prática? O material sugere atitudes simples, tipo tentar explicar ideias complexas em voz alta durante o trajeto para o trabalho, dirigindo ali, falando sozinho mesmo, sem consultar nenhum material de apoio, ou uma abordagem que é ainda mais eficaz, assumir o papel de professor. Essa é a melhor. Tentar explicar o conceito que você acabou de aprender para alguém completamente leigo no assunto. Porque se o raciocínio travar no meio da sua explicação, isso evidencia imediatamente quais partes daquela informação ainda não foram consolidadas de verdade na memória. O que revela uma ponte muito natural para o próximo hábito das fontes. Porque uma das ferramentas mais poderosas para expor essas falhas de raciocínio, especialmente quando não há ninguém por perto para ouvir a sua explicação em voz alta, é a escrita. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Sim, porque não é a escrita como um mero registro burocrático,
mas sim a escrita como uma ferramenta ativa para organizar o próprio pensamento. Exatamente! A mudança de perspectiva proposta pelo material nessa parte é fantástica. A grande maioria de nós enxerga o ato de escrever como criar um arquivo morto. Um bloco de notas para garantir que a lista do supermercado não seja esquecida, sabe? Mas as mentes que a gente está analisando hoje usam o papel e a caneta de forma ativa. Os cadernos do Leonardo da Vinci são um exemplo perfeito disso nas fontes. Quem vai lá esperando encontrar diários limpinhos, organizados, com parágrafos lineares e conclusões perfeitas, toma um susto imenso. É uma bagunça genial. Os cadernos são descritos como um verdadeiro caos produtivo. Desenhos detalhados de anatomia humana se misturam com cálculos de engenharia complexos. Tem listas de perguntas aparentemente sem resposta nenhuma rabiscadas nos cantos tortos das páginas, hipóteses sendo atacadas com fúria pelo próprio autor. Aquele papel era, na verdade, o palco principal onde a mente dele trabalhava. E a análise científica do ato de escrever, particularmente a escrita manual no papel, revela o real motivo dessa eficácia. O pensamento puramente mental dentro da nossa cabeça é extremamente rápido e muitas vezes ele é ilusório. Nós pulamos dezenas de etapas lógicas na nossa mente sem sequer perceber. A gente se engana muito fácil. Demais. O ato físico de escrever força uma desaceleração drástica. A mão humana jamais vai conseguir acompanhar a velocidade de um pensamento abstrato. E essa redução forçada de velocidade exige um nível de concentração absurdamente superior. Ao tentar capturar uma abstração fluida e traduzir isso em uma sequência linear de palavras na folha de papel, as falhas na argumentação se tornam escandalosamente óbvias. A escrita não perdoa, ela expõe a falta de clareza na hora. E a tática prática recomendada nas fontes para aplicar isso na vida real é manter uma espécie de diário de pensamento. O foco, presta atenção nisso, não é fazer um relato cronológico do dia, tipo, fui ao mercado e depois respondi 30 e-mails chatos. O objetivo é criar uma auditoria diária do próprio intelecto. Sentar por alguns minutos à noite e anotar o que foi genuinamente compreendido sobre aquele problema complexo hoje. Onde a tentativa de resolução travou e falhou no trabalho. Quais dúvidas fundamentais permanecem sem resposta? É literalmente tirar esse emaranhado de ideias soltas da cabeça e forçá-las a tomar uma forma física, estruturada no papel, para poder analisar tudo de fora. E ao ganhar essa clareza metódica através da escrita, nós criamos as condições ideais e necessárias para o desenvolvimento do sexto e último hábito da nossa análise: pensar em sistemas e não apenas em fatos soltos. O sistema educacional padrão que quase todos nós passamos frequentemente nos condiciona a memorizar dados isolados só para passar em testes. Decorar para a prova, né? Decorar para a prova. No entanto, o desempenho cognitivo que realmente gera inovação no mercado e que cria soluções fora da caixa depende da capacidade de construir amplas redes interconectadas de conhecimento, onde informações de áreas totalmente diferentes conversam entre si. O material traz uma curiosidade muito específica sobre isso. Tem uma menção longa ao aprendizado da linguagem de programação Python. A princípio, lendo ali, pode parecer um conselho voltado apenas para quem já é profissional de tecnologia, né? Mas o argumento profundo é que mesmo para quem atua em áreas como recursos humanos, direito ou administração pura, aprender a lógica intrínseca a uma linguagem de programação serve para expandir as próprias estruturas gerais de pensamento. Sim, é uma ginástica lógica. Isso te ensina a quebrar grandes problemas assustadores em sequências lógicas bem menores e gerenciáveis. Ensina a pensar sistematicamente. Essa abordagem reflete um conceito que o famoso investidor Charlie Munger popularizou sob o nome de rede de modelos mentais. A tese maravilhosa do Munger é que cada disciplina acadêmica oferece uma lente única e poderosa para observar e interagir com a realidade. A física, por exemplo, treina o nosso cérebro a pensar através de princípios fundamentais rigorosos e relações estritas de causa e efeito. Perfeito. Já a biologia oferece modelos focados em adaptação constante, simbiose e evolução sob pressão do ambiente.
E a psicologia, por sua vez, entrega um mapeamento dos nossos vieses e das ilusões cognitivas. Isso levanta uma questão importante que o material foca muito, que é a tal da flexibilidade cognitiva. Exatamente. A grande sacada dessa flexibilidade é conseguir pegar um modelo de resolução de problemas que está profundamente enraizado na biologia, por exemplo, e aplicá-lo de forma totalmente criativa para resolver um gargalo logístico em um projeto de gestão de negócios. É a capacidade de enxergar a estrutura oculta que liga problemas aparentemente muito distintos. E a sugestão super prática das fontes para treinar essa flexibilidade de verdade no mundo real é estipular um desafio intelectual contínuo para si mesmo. Dedicar algumas horas por semana para aprender ativamente um conceito que esteja muito além da sua própria zona de conforto profissional. O objetivo de quem está nos ouvindo não é se tornar um doutor nesse novo assunto, mas apenas buscar compreender a mecânica daquela área o suficiente para extrair a sua lógica central. É uma forma brilhante de armazenar ferramentas bem variadas na sua própria caixa de ferramentas mental. É o verdadeiro crescimento. Então, quando a gente se afasta agora dos detalhes individuais de cada um desses 6 hábitos que discutimos e a gente olha para o cenário completo, a grande pergunta é: o que isso tudo significa no final do dia? A síntese que atravessa todo o material analisado hoje é que a verdadeira capacidade intelectual não é um número estático cravado no nosso DNA. O cérebro opera como um sistema altamente adaptável que se reconfigura constantemente em resposta direta às exigências que nós mesmos colocamos sobre ele. O controle está nas nossas mãos. Totalmente. O poder de moldar a própria mente não depende de milagres ou de epifanias esporádicas, mas da construção deliberada de atritos estruturados, depende da coragem de abraçar a dificuldade real do aprendizado e, claro, equilibrar tudo isso com respeito inegociável por aquele descanso biológico. Essa análise final é muito precisa. Em um ambiente contemporâneo asfixiado pelo ruído constante e por uma avalanche diária de dados superficiais, o domínio do pensamento crítico e da eficiência cognitiva, ele deixa de ser apenas uma vantagem competitiva na carreira e passa a ser uma ferramenta de pura sobrevivência. É sobrevivência mental mesmo. Compreender que a excelência intelectual resulta da aplicação persistente de processos e de bons hábitos acaba por democratizar o que antes nós chamávamos magicamente de genialidade. O cérebro necessita da carga do desafio pesado para se expandir, mas ele também exige o tempo de silêncio absoluto para se reparar, da mesma forma exata que o músculo na academia responde ao treinamento físico pesado seguido de repouso. Com certeza. E analisando toda essa dinâmica estrutural de esforço contínuo, de recuperação de memória e as cruciais dificuldades desejáveis que vimos, surge um pensamento bem provocativo para o nosso futuro, e que acho que vai um passo além das nossas fontes diretas de hoje. Manda. Se o atrito e a frustração são os exatos combustíveis biológicos que forjam a clareza e o poder mental humano, qual será o verdadeiro impacto na nossa capacidade cognitiva humana coletiva à medida que a sociedade acelera loucamente a delegação do ato de pensar para sistemas externos? Nossa. Quanto mais rápido nós transferimos a responsabilidade pesada de estruturar raciocínios difíceis, de lembrar fatos históricos e de resolver conflitos lógicos para as inteligências artificiais e para os algoritmos instantâneos, corremos o grave risco de estar abandonando sem sequer perceber a academia de ginástica da nossa própria mente. Uau! Essa é uma provocação muito profunda e que, sem dúvida nenhuma, deixa um espaço gigantesco para reflexão e autoavaliação sobre como todo mundo tem usado a tecnologia no dia a dia. É um convite excelente para o pessoal de casa repensar o controle sobre a própria máquina cognitiva. Bom, a gente vai encerrar a nossa exploração profunda por aqui hoje. Foi excelente. Foi muito bom. O desafio prático que fica desenhado para quem acompanhou a gente é escolher apenas umzinho só, desses hábitos detalhados pelas fontes para implementar na rotina real de amanhã mesmo. Talvez seja experimentar aquela caminhada silenciosa sofrendo sem os eletrônicos. Talvez seja a luta de escrever a solução antes de procurar a resposta imediata no buscador. Ou talvez iniciar aquele diário focado em clarear os próprios pensamentos de noite. O importante mesmo é manter vivo o desconforto produtivo e a curiosidade sempre ativa.
Um abraço, muita clareza na jornada e até a próxima análise detalhada.